Jogador. Ô, jogador, tá de sacanagem comigo? Oi. Não, 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 não. Agora tu. Não, 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 não. Para, Agora para. foi. Não, não, Ao não. vivo aí, ó. Não, agora eu vou embora pra casa, pô. Não, não, não. Para. Pô, tu não apertou o botão pra ir pra ao vivo, pô. Pô, Acontece. tá de sacanagem comigo? Sério mesmo isso? Não. Para. Cancela. Pô, cara, eu vim querer dar aula de chat GPT. Não. Não bota o negócio na tomada? Como é que vai funcionar? Puta que pariu. Conecta esse cabo aqui, por gentileza. Pra ter certeza que vai ter energia chegando no computador. Pô, por essa eu não esperava. O homem da tecnologia e... Por exemplo, aqui, ó. No aplicativo... Agora vai, agora tá ao vivo. Tá ao vivo? É. Mas o que eu quero dizer pra ti, ó... Ah, agora tá ao vivo, Aí, ó. ó. O fim da cidadania. Deixa eu ver eu me vendo. Ah, agora eu tô vendo eu me ver. Que loucura. Finalmente. Fechou. Posso começar? Pode começar. Vai ficar gravado depois ali o vídeo certinho, eu baixo. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais uma live. A intenção é fazer uma live no meu canal. Deixa eu aparecer minha face, tem que mostrar essa beleza toda. A intenção é fazer uma live no meu canal sobre a história do Fernando. Fernando Poli, da Universidade que tu veio do Brasil? Esqueci da cidade. Vim de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. E a intenção dessa live é fazer uma live no meu canal com essa câmera que vocês veem, que é a DJI Osmo, que é do Fernando. A gente reservou esse sala de podcast aqui na Austrália, em Townsville, na cidade onde nós estamos, na biblioteca pública, que é completamente gratuito. E estamos aqui há 2 horas tentando começar a live. Chegamos 9h10 da manhã, já são 10h58 da manhã. E o nosso horário termina meio-dia, ou seja, temos 1 hora e 2 minutos para fazer isso acontecer. E não conseguimos fazer a live no meu canal, então conseguimos fazer no canal dele. Não sei porquê. Porque eu tinha que pedir permissão de um dia, né? É que como foi o primeiro dia que ele acabou criando a transmissão ao vivo, né? Acaba que agora o YouTube criou uma nova regra que você tem que esperar pelo menos 24 horas para iniciar a primeira transmissão. Exato. E como o Fernando ele já tinha um canal antigo de game, ele mudou agora para viagem, geopolítica e mostrando como viajar o mundo, ganhar em dólar e tudo mais. Ele já tinha feito várias lives, então ele podia fazer, o que não foi o meu caso. Porém, esse vídeo depois também está no meu canal. A ideia principal era fazer uma live para falar um pouco da história do Fernando, que a gente se conheceu através da internet. Ele viu meus vídeos no YouTube, onde eu mostrava o passo a passo de como reconhecer a cidadania italiana sozinho, sem a necessidade de pagar uma fortuna para uma assessoria, e também com acomodação gratuita através do trabalho voluntário. E como há uns 2 dias atrás, dia 26 e 27 de março de 2025, saiu um decreto, deram um canetaço lá, talvez a direita da Itália, que a primeira-ministra da Itália também é de direita, talvez um pouco motivada pela era Trump, que o Trump mudou algumas... E não estava gravando áudio aqui, enfim, agora está gravando. Eu uso o começo dali, depois eu só... Beleza. Dá nada, não vou falar tudo de novo. E a lei dos Estados Unidos mudou um pouco, então, talvez motivados por isso ou não, principalmente em relação à imigração, e eles mudaram a lei da Itália, da ius sanguinis, que é nada mais é do que a lei de direito de sangue, que foi a cidadania italiana, foi por essa lei, por esse direito, que nós, brasileiros descendentes de italianos, mais de 30 milhões, segundo o IBGE, assim como eu, Matheus, tetraneto de italiano, consegui reconhecer a minha cidadania italiana em 2018, e também como o Fernando reconheceu a cidadania italiana dele. Reconheceu quando a sua? Conheci ano passado, Ano passado, em março, então 2024. exatamente há 1 ano atrás, acabei indo para a Itália, né, como voluntariado também, seguindo praticamente a mesma ideia que o Matheus fez o curso dele. E pelo que eu percebi, né, acabou sendo o último ano que foi totalmente possível, que agora acabou vindo uma nova lei, né, como ele estava dizendo, que vai acabar impossibilitando as novas pessoas, né, que não são netos ou filhos diretamente de um italiano nascido na Itália. E para ter uma ideia, né, a pessoa que veio da Itália, o meu antenato, acabou vindo de 1846, foi o ano que ele nasceu. Ele é o bisavô da minha avó.
Então, pra você ter uma noção, né? É muito antigo. Acabei tendo que pegar documentos bem... Tipo assim, uma árvore genealógica gigantesca para conseguir achar o documento do italiano. E se fosse hoje, por exemplo, já não daria certo. Se realmente essa lei for decretada e for concretizada, acabaria que não seria possível, né? Porque eu não sou neto ou filho de italiano. Então hoje a gente está meio que aqui para debater um pouco sobre esse assunto, né? E falar um pouco a nossa opinião e também falar exatamente o que aconteceu, o que essa lei realmente vai mudar, porque muita gente fala um pouco aqui, um burburinho aqui, fala uma coisa que não entende e fica tudo confuso, né? Principalmente agora que tá todo mundo assim, pô, desesperado. Tem gente que tá na Itália lá fazendo cidadania que não sabe o que vai acontecer, gente que tá na fila aí para mandar pro consulado, por meio jurídico, por meio administrativo, tem vários meios, né, que o povo tá esperando. E tá todo mundo confuso, todo mundo com medo de perder todo o dinheiro investido, né? Que querendo ou não é um investimento muito alto. Então, acaba afetando a vida de muitas pessoas. Então, hoje a gente tá aqui pra falar um pouco da nossa experiência, de como foi o meu caso e o caso dele. E também falar sobre essa nova lei e falar exatamente o que tá acontecendo, entendeu? Isso, exatamente isso. Como eu falei para vocês, a ideia era falar um pouco da história do Fernando, porque ele é um cara muito jovem. A gente estava falando isso há uns dias atrás. E, como ele ser muito jovem, já ter viajado muito, a gente vai debater também a história dele, como ele conseguiu reconhecer a cidadania dele sozinho e com acomodação gratuita. E eu vou tentar também abrir uma live no meu Instagram para falar sobre isso, tentar tirar um pouco de dúvida de todo mundo, quem tá no Instagram, quem tá no YouTube agora, do Fernando, para que a gente possa discutir um pouco. E eu não sei, enfim, depois eu organizo isso. Mas então vamos tentar conhecer um pouco agora a história do Fernando, como que ele conheceu, ele falou que saiu de Sorocaba. Tava falando pra mim que chegasse aí pros Estados Unidos, né? Que fosse pros Estados Unidos. Porque tu falou que sempre queria sair do Brasil. Fala pra gente como é que foi isso desde o começo. Eu só corrigido um pouco, você falou de Sorocaba, mas eu sou de Campinas, né? Perdão, não sei porque veio Sorocaba na minha cabeça, mas Sorocaba. É isso aí. Então, vou explicar um pouco qual foi a minha motivação para sair do Brasil, né? Quando eu era bem jovem, eu já acabei fazendo meu visto de turismo para América, para os Estados Unidos, né? Assim, quando eu tive 12 anos, eu já fui dar entrada, porque eu sabia que quando eu fizesse cerca ali de 18, né? Eu já acabaria indo para os Estados Unidos. E era uma coisa que eu saberia que quando eu fizesse uma idade de risco, aquela idade de 18 anos, né? Que todo mundo quer ir, acaba impossibilitando bastante a dificuldade de conseguir o visto. Até Aham. mesmo de turismo, né? É um pouco complicado de conseguir. Aham. Aí o que eu fiz? Fiz a primeiro visto de turismo, quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, fui pra América pra ver como é que era. E falei, pô, isso aqui é outro mundo, entendeu? Era uma coisa assim que eu já tinha noção que, pô, ganhar em real é uma coisa que não leva um futuro muito bom, né? Mesmo que você estuda ali, faz uma faculdade boa, você pega um trabalho digno, é uma vida assim que você acaba correndo muito perigo, é um país com muitos criminosos. Então eu falei, pô, no Brasil eu não quero ficar. Foi uma decisão que eu tomei assim bem cedo e comecei a planejar de pouco em pouco, entende? Não, realmente, 12 anos falou, né? Cerca de 12 anos já fui atrás. 12 anos é uma idade muito prematura pra pensar nisso. 12 anos eu acho que eu tava subindo em pé de goiaba. Aí tu foi pros Estados Unidos como turismo, já ficou lá ou não? Retornou pro Brasil? Então, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2017. Hum. Eu tinha cerca de 14 anos. Aí eu fui lá só para turismo mesmo, fui para Nova York, para Washington DC. Mas acabei não ficando, só fui lá para turismo mesmo, né? Não Ainda foi tava pra na Disney? escola. Não, não fui pra Disney. A Disney foi só desculpa para conseguir o visto. Peguei o Ah, visto com a desculpa, né? De, pô, quero conhecer a Disney, né? Não sei o quê. Mas acabei indo só para esses dois lugares em 2017. E fui querendo, né? Acabar procurando um jeito de realmente ficar. Eu queria, na verdade, ficar o meu colegial, o meu high school nos Estados Unidos. Só que aí, por conta de muitos gastos, né? Muito caro, acabei não conseguindo. que nem aqueles filmes americanos que passavam na sessão da tarde. Vou passar o high school lá nos Estados Unidos, jogar um futebol americano e Então, conseguir é o uma sonho de bolsa. todo mundo, né? Né? Aí beleza, aí tu foi e voltou pro Brasil em 2017 isso, aí tu retornou pro Brasil ainda.
Sim, sim, eu fiquei só 2 semanas em 2017, não foi muito, foi só turismo mesmo, né? E isso já foi o suficiente, cara. Eu quero só ficando 2 semanas nos Estados Unidos, já foi o suficiente para te convencer a querer retornar, quem sabe, a morar nos Estados Unidos ou até mesmo fora do Brasil em algum outro país. Com certeza. Sabe por Caraca, quê? Eu cheguei em 2017 sim. com o dinheiro que eu juntei há muito tempo, né? Aham. Comprei meu computador, meu mouse, gamer, tudo lá. Tudo que eu queria, comprei Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Se eu chegasse no Brasil, eu não teria comprado nem o computador. No Sério, valor que eu paguei. eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu quero ir, mas eu nunca fui ainda. É realmente barato assim, as coisas? Chega lá, comprou e... Sim, sim. Em relação ao eletrônico, acho que não tem nenhum outro país que acaba batendo os preços, né? Porque a gente vê certos vídeos no YouTube e tal, ou até mesmo no TikTok agora que tá... Eu nem abro muito TikTok, mas enfim. Mais força de expressão. Até mesmo em Reels, ou Shorts no próprio YouTube. Às vezes a gente assiste alguns vídeos onde... Outlet nos Estados Unidos, não sei o que nos Estados Unidos. E o pessoal vai com 100 ou $1.000 e compra, sei lá, um guarda-roupa de roupa Compra inteiro. tudo. Aham. E eu fico assim, não é possível. Aquilo que você pensa, eu quero comprar uma Michael Kors, um Armani, um tênis da Nike, aquele novo. Você fala, pô, no Brasil é mais de um salário mínimo, né? É. Lá você compra com, pô, menos de um dia de trabalho, você já paga É. um tênis Nike novo. Acabei comprando uns 8 Nikes lá, que eu até arrependi, que foi no calor do momento, né? Tava tão assim, pô, quero comprar, não sei o que, nunca tive. Então, você acaba tendo essa experiência, né, também. De chegar lá nos Estados Unidos e ser tudo muito uma novidade. O idioma novo, que também eu já vim aprendendo desde cedo para chegar lá já com o idioma, Aham. que eu acho que é um fator muito importante para você E já chegar chegou lá. falando já? Já chegou desenrolando? Como é que Sim, foi? cheguei falando, já com Mas, o mas tu viu que inglês. tu fez inglês, estudou inglês sozinho, numa escola de inglês, ou como é que foi? Não, nunca fiz curso, nunca fiz escola. Então foi sozinho só. Foi sozinho, mas às vezes para melhorar a minha conversação, Uhum. eu conversava com a minha tia, que como ela falava inglês fluente, ela acabou me ensinando um pouco também. Então não foi Ah, aula assim, muito sério, porém foi uma aula de conversação. Então eu uhum. pegava lá 1 horinha assim por semana e chegava a falar, começava a falar inglês com ela. Aham. Então, todo mundo que tem algum amigo, ou então, até mesmo você pode pegar no Discord, eu já fiz isso muitas vezes também. Você vai no Discord, tem vários servidores, né? E naqueles servidores você acaba encontrando gente do mundo todo. Você procura lá o servidor English, é um servidor muito grande que conecta pessoas de vários países. E todo mundo que tá lá tá querendo aprender inglês. E você chega lá, pô, começa a conversar com as pessoas, pergunta coisas do dia a dia, tenta melhorar um pouco. Tem servidor de inglês básico para quem não tem um nível muito alto, né? Conversação simples. Tem para intermediário, para avançado, para fluente. Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, eu tive minha tia, eu acho que a conversação é uma coisa muito mais importante do que você acabar aprendendo, por exemplo, por Duolingo, ou então fazer um cursozinho que os caras vendem aí pela internet. Eu acho que acaba a conversação sendo primordial para você chegar nos Estados Unidos com o pé direito. Uhum. Então, mesmo que você não tenha uma pessoa para te ajudar, chega lá no servidor e acaba conectando. Não, eu concordo, né? Eu lembro que antes de ir pra Itália, eu queria praticar um pouco de italiano para aprender. E eu lembro que, como eu tava guardando todo o dinheiro para reconhecer a minha cidadania italiana, eu falei assim, cara, eu não posso. Não é que eu não posso, é que eu não consigo pagar aulas particulares de italiano. Então eu comecei no Duolingo e um amigo meu me indicou, cara, tem um grupo no Facebook de viajantes, eu não esqueci o nome, não sei se era Poliglota, era algum grupo no Facebook grande, sei lá, tinha milhões de pessoas, Uhum. era só ir lá no grupo do Facebook e fazer um post. Eu falo, sei lá, por exemplo, português, inglês e quero aprender italiano. Aí às vezes alguém via, eu sou fluente em italiano e eu quero aprender português, ou eu sou fluente em italiano e quero aprender inglês. Aí vocês marcavam encontros, meia hora era só inglês, a outra meia hora era só italiano. E dessa forma a pessoa conseguia conversar com o nativo, aprender o idioma que ela queria aprender, e o nativo daquela língua, fosse inglês, italiano, japonês, seja lá o que for, Uhum. ela conseguiria falar o seu idioma, no nosso caso, o português. Ou agora, que já falo fluentemente também, o inglês. Aí depois tu voltou pro Brasil, dos Estados Unidos, passou um tempo, e desde então tu falou assim, não, eu tenho que voltar pros Estados Unidos. Exato. Aí eu voltei, ainda tava muito jovem, né? Ainda tava fazendo escola. Aí eu acabei planejando pra ir pra high school, acabei não indo. Também teve o Covid na mesma era, né? Foi bem no começo do Então foi Covid. no segundo ano de ensino médio, eu acabei tendo o Covid, que não consegui colocar muito pra frente em ideia de viajar, de ir pros Estados Unidos, né?
acabei adiando um pouco. E acabei escolhendo, falei, né? Pô, vou terminar minha escola, aí eu tô livre, eu posso ir. Então eu terminei minha escola, eu não lembro exatamente o ano, porém eu terminei, já tinha acabado meio que a era do Covid. Uhum. E o primeiro ano, que assim que eu terminei, era pra eu ter ido, só que acabei, por muitos motivos, né? Acabei não conseguindo, mais uma vez. Mas foi bom eu não ter conseguido, porque eu acho que não era o momento certo. Às vezes a gente tem que agradecer, né? Certas coisas que por mais no momento você fica pensando, pô, acho que eu queria ter ido, né? Era meu sonho ter ido. Mas você acaba percebendo que, por mais que você queria muito ir, por mais que você... era o seu sonho, né? Uhum. Às vezes Deus tinha um plano diferente pra você Uhum. e acabou não dando certo. E no fim, quando você vê pra trás, totalmente o papel inteiro, né? Uhum. Você acaba percebendo, pô, ainda bem que eu não fui naquela época, acho que não ia dar certo. Eu poderia ter dado errado, voltado pro Brasil e acabei, tipo, dando errado e não tentado mais, entende? Uhum. Então, o primeiro ano após o ensino médio eu tentei, não deu certo, mas foi bom que eu consegui planejar muito melhor pro ano seguinte. Uhum. Então, quando eu tava fazendo 19 anos, ainda tinha 18, tipo assim, no mês do meu aniversário, eu fiz uma viagem pra Europa. Então, eu já tinha juntado um pouco de dinheiro, né? Fui pra Paris, pra Londres e pra Lisboa. Quanto tempo ao todo isso aí? Fiquei uns 15 dias, pelo Ah. menos. Aham. Foi sozinho? Fui com a minha tia e com o meu tio. Uhum. Porém, cada um pagando o seu, né? Uhum. Uhum. Ah, legal. E lá fora, quando chegasse na Europa, essa eu não sabia. Pela primeira vez, tu já falou, cara, Europa. Tu já se sentiu, pô, mas realmente também aqui também é melhor que o Brasil, aqui também é Com legal. certeza. Moraria aqui fácil. Aham. Como é que foi E sempre essa... foi uma coisa que eu não citei antes, mas eu sempre viajei muito. Sempre foi uma paixão que eu tive. Uhum. Então, por exemplo, eu já tinha ido pra República Dominicana em 2019. Uhum. Eu já tinha ido pro Chile, já tinha ido pra Argentina e pros Estados Unidos em 2017, né? Então já Uhum. tinha alguns países que eu teria percebido a diferença pro Brasil. Só que quando eu cheguei lá na Europa também foi uma sensação assim, pô, realmente tô aqui na Europa, sabe? O sonho de querer ver a Torre Eiffel, É. de ver o Big Ben, entendeu? Uhum. Aí até quando eu cheguei em Portugal, eu falei, pô, muito, muito similar ao Brasil. Eu nem senti tanto impacto assim. Mas a Eu arquitetura nem... e a língua, que é o sotaque, Sim. a conjugação verbal. Você olha assim o chão, né, de Lisboa, que é aquele chão que você tem no Rio de Janeiro também, Uhum. Copacabana. A arquitetura é um pouco similar com o Brasil, apesar de ter umas construções mais antigas, né? Uhum. Ainda assim, por ser a mesma língua, eu também vi muito brasileiro lá, né? Ah, Então tem parecia que eu muito. tava no Brasil. Aí eu acabei, obviamente, preferindo Paris e Londres do que Lisboa. É, eu lembro, a primeira vez que eu cheguei na Europa, eu falei, tá, merda, tô na Europa. Aí eu ficava olhando as construções assim, aí eu falava, pô, realmente parece Europa. Sim. Tanto é que no primeiro ano de Europa, eu brincava de falar, eu falava uma frase, eu não lembro como é que eu falava, mas eu falava alguma coisa tipo, parece até que eu tô na Europa. Sabe, eu ficava falando isso, pô, parece até que eu tô na Europa. Entendeu? Às vezes ia Aham. pra uns lugares, vinha uma catedral antiga, uma arquitetura, ou seja lá o que fosse, ou vivia uma experiência muito bacana, eu falava, cara, parece até que eu estou na Europa. Aí eu Sim. ficava brincando disso. Ah, que da hora, eu não sabia dessa. Eu achava que tu tinha voltado pro Brasil. Aí tu voltou pro Brasil da Europa, aí... Não. Eu não voltei pro Brasil. Porque como é que funciona? Hum, Eu já viajei mais de 20 países, né? uhum, E toda vez que você viaja muito, o que que vale mais a pena pra você? É não voltar pro país onde você veio. uhum, Então o que eu fiz? Eu não voltei pro Brasil. Se eu uhum, tivesse voltado pro Brasil, eu teria que comprar uma passagem de volta da Europa pro Brasil, que já é uma passagem muito cara, né? E depois ter que comprar uma ida pros Estados Unidos. uhum. Então eu economizei 2 passagens aí. E ao invés de voltar pro Brasil, eu já saí de Lisboa e fui pra Miami. Por quê? Porque Lisboa e Miami é uma passagem muito barata. Então o que aconteceu? Eu fiz toda aquela viagem ali, Paris, Londres. Eu peguei metrô, né? Uhum, Não é metrô, é o trem que vai pra Londres. Então eu não acabei gastando com voo. O voo de Londres pra Portugal é muito baratinho. uhum. E de Portugal pra Miami também é muito barato. Então eu fiz isso. Eu não voltei pro Brasil, já fui direto pra Miami. Ah, de lá tu já foi direto pros Estados Direto Unidos. pros Estados Unidos. Ah, legal. Aí lá tu ficou como turista, Eu fiquei como turista, eu fiquei. mas quando chegou lá, assim, não, eu vou chegar aqui nos Estados Unidos, vou fazer o American Dream, o sonho americano.
já chegou na intenção de querer ficar bastante tempo lá, questão de morar, já conseguiu um visto, ou o famoso green card, ou falou assim, não, eu vou só pra turistar, ver... Ou não, já foi, não, eu já vou pra... Ah, tá. Então, foi o seguinte, como eu te falei, eu já tinha essa noção de que eu não queria ficar no Brasil, né? Aham. O que que eu pensei? Assim que eu cheguei lá, eu falei, pô, vou ficar 6 meses, que é o tempo do meu visto, Uhum. e eu vou fazer meu pé de meia. É isso que eu tinha pensado. Ah, então no tempo do visto do turismo, falou assim, olha, eu só tenho 6 meses, então eu vou aproveitar os 6 meses pra levantar uma grana aqui. Exato. Legal. Depois eu poderia voltar pro Brasil, então mudar o visto E pra conseguisse ficar 6 meses estudante. lá, não? Fiquei 11. 11 meses. Por quê? O que que eu fiz? Hum. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha noção de ficar só 6 meses, que foi o que eu tinha planejado. Uhum. Só que eu acabei mudando de ideia, porque eu tava com um trabalho estável. Já tava lá? Já tava lá. Tô ganhando bem, tô ganhando em Aham. dólar. Ah, vou ficar mais um pouquinho. E foi bem um momento que eu tava assim, bem estabilizado, que era Era o o momento que Trump falou, já? pô, Não, agora era começou. era o Biden. Pô, boa pergunta. Nem lembra. Acho que era Biden. Ligou pro Biden, Biden, disponibiliza mais uns 6 meses aí pra mim. Não, é que, não sei se vocês sabem, mas tem um jeito de você conseguir estender o seu tempo de turismo Hum. nos Estados Unidos. Como é que faz? Eu ligo lá, eu mando uma carta, eu aplico online. Tem uma aplicação online que você vai pegar um módulo gigantesco, você vai ter que assinar lá todas as suas informações, né? O motivo pelo qual você quer ficar mais 6 meses. Uhum. E você depois envia e paga uma taxa bem cara. Bem, cara, quanto que é a taxa? Lembra não? $700. Uf. E eu tive que pagar duas. Por Uf. quê? Porque eu dei entrada, a primeira foi recusada, Hum. e dei a segunda Mas entrada, porque não tem limite. recusaram a primeira sim? Tu aplicou, já recusou? Ou Acho que demorou cerca de 2 semanas e recusou. 2 semanas recusou? Porra. Exato. A primeira eu paguei, recusou. Só que aquilo lá não tem limite. Você pode enviar quantas vezes você quiser. Cara, sério? É. Porra. Então eu paguei mais 700 e paguei novamente pra ficar mais 6 meses. Então, logo que eles recusaram, deixa eu ver se eu entendi. Logo que eles recusaram, já no mesmo dia ou no dia seguinte, você já reaplicou. Sim. Não pode esperar muito. Já tem Cerca de uma semana antes de os 6 meses passar e eu ficar ilegal, eu apliquei novamente. Ah, entendi. Aí, essa já. Daí você aplicou uma, foi recusada. Aí foi lá e aplicou de novo. Exato. E aí? Aí aprovaram? Não chegou nenhuma resposta. Não chegou nenhuma resposta. Passei 6 meses lá sem chegar a resposta. Aí eu, antes de dar os Aí- próximos 6 meses, que era o que eu tinha pedido, eu voltei pro Brasil. Então, como não chegou nenhuma resposta, o seu processo estava em aguardo. Exato, tava em aguardo, Então- então eu recebo. Eu então pego, começou a ser. Vamos falar assim, pra já Itália. que eu estou aguardando, Aí continua. aí eu tô aguardando, entendeu? Aí vai. Ah, tô Exato. aguardando. Aí o que acontece? É como se fosse a Itália, que você recebe a ricevuta, e com aquilo você consegue do ficar permesso quanto tempo. soggiorno. Aham, Exato. sei. Então eu peguei o recibo, né? O Então se recibo. o policial me parasse, se alguma coisa acontecesse. Eu tô aqui, ó. esperando. Aqui, ó, tô com o recibo, não tô legal, entendeu? Só que se passasse mais os 6 meses, que foi aquele que eu requeri no meu formulário, aí sim eu já estaria ilegal automaticamente. Então o que eu fiz? Pra não passar os 12 meses completos, em 11 meses eu voltei. Mas se... Perdão. Mas se você quiser voltar para os Estados Unidos como turista, se bem que hoje tem o passaporte italiano, facilita muito a vida. Ah, tá. Então você não é mais o problema, então. Tava pensando, pô, e se voltar agora? Não, eu posso voltar, tanto o passaporte italiano, eu posso voltar para os Estados Unidos tranquilamente, como também o passaporte brasileiro, porque lá não consta que eu fiquei legal. Então eu só não queria voltar tão cedo. Então quando eu voltei pro Brasil, o que foi a minha ideia? Eu falei, olha, eu voltei pro Brasil agora, eu já percebi que aqui não é o lugar que eu quero ficar, porque eu já percebi, pô, a oportunidade, né? Um rapaz de 19 anos, 19 para 20 anos, né? Tinha passado ali as festividades de Natal com a minha mãe, com a minha família, que foi em dezembro quando eu voltei. Aí eu passei Natal, Ano Novo com a minha família, tudo. Meu aniversário era dia 22 de janeiro, então eu passei todas as festividades, que foi um tempo assim muito bom. Só que aí eu percebi, olha, ou vai ou racha, tem que começar a trabalhar. Começou um ano e tal, e aí, como é que vai ficar? Vai regredir? Já passou um ano nos Estados Unidos, ganhei uma grana legal, juntei R$40 mil, livre, né? Com o iPhone na mão, iPhone novo, com câmera, com roupa de marca, tudo. E 8 mil livre, $8.000 livre, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar por R$1.500 no Brasil? O que eu vou fazer?
Tu acha que quando chegou lá, não que ficou mal acostumado, não. Mas que você percebeu, talvez, a diferença de possibilidades e isso fez com que você acabasse sonhando ainda mais alto, sabe? Tipo, pô, eu não... Porque antes de sair do Brasil, não, eu só queria ir para os Estados Unidos. Aí você chegou nos Estados Unidos, depois foi para Europa, aí depois voltou para os Estados Unidos, trabalhou e conseguiu juntar em dólar, comprar as coisas, entendeu? Tu vê a tua conta bancária crescendo dólar, dólar, dólar e tendo muito mais poder de compra, podendo, que nem você falou que gosta muito de viajar, viajar muito mais, ou comprou o celular novo, comprou roupa nova, computador novo, falou computador, tudo, né? Aham, tudo. Coisas que no Brasil, todo aquele dinheiro só conseguiria comprar um computador. Então isso acabou falando, cara, eu não... Tu acha que tudo isso que tu acabou vivendo, experienciando, fez com que tu sonhasse mais alto e agora, depois, por onde é que tu foi depois dos Estados Unidos, a segunda vez, que ficou 11 meses? Voltou ao Brasil? Eu voltei pro Brasil. Aí quando tu voltou pro Brasil agora, depois que passou tudo isso, ter vivenciado tudo isso, você achou que, realmente, aqui não vai dar pra mim. Aí tu Exato. não queria trabalhar por 1.000 ou 2.000 reais. Exato. Não é nem questão de desmerecer certas funções. É mais pelo fato de, cara, a gente consegue perceber que, por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu trabalhei como gari por 3 temporadas pra juntar dinheiro pra ir pra Irlanda. E eu falava, caraca, mano, que trabalho punk. Sabe, correndo atrás dos Sim. caminhões de lixo, fedendo. É lixo, mais lixo, mais lixo. Às vezes o pessoal desrespeita a gente. E não é nem pela questão do dinheiro, assim, mas é porque tu fala, cara, eu tô literalmente me matando aqui, me suando. Chega no final do mês, 30 dias, sofrendo 2.000 reais. Exatamente. O que eu pensei? Eu vou explicar como que foi o meu pensamento. Hum. Cheguei no Brasil, né? Eu até costumo brincar, né? Falar que, pô, ganhar em dólar é um vício. É uma droga. É. E por que é uma droga? Porque vicia e você não quer voltar mais atrás. Porque você vê que o real não tem valor nenhum internacionalmente falando. Uhum. Se você tem a noção de que você quer ficar o resto da sua vida no Brasil, aí você não precisa nem ligar muito, porque você não vai ter muito contato com dólar. Mesmo que você viaje, você vai fazer uma viaginha a cada 10 anos, então você vai sentir um pouco o dólar, mas não vai ser algo que vai afetar a sua vida completamente. Porém, quando você vive a vida de forma internacional, né? Que acaba você indo morar em outro país e você volta pro Brasil, você percebe que o real não tem valor. Tem um valor ali no mercadinho e tal, não sei o quê. Chegou em outro país, não vale nada. Então, o que eu pensei? O que eu ganhava em dólar nos Estados Unidos, que tinha um poder de compra muito melhor que o Brasil também, então não é só simplesmente ganhar em dólar. Você tá ganhando em dólar, mas aquele valor que você tá convertendo pro real, mesmo se você converter, você não compra o que você compra em dólar. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega 20 mil dólares nos Estados Unidos e você converte por 6, ou então 5, ou então 6. Você vai ter 120 mil reais, cerca de 120 mil reais. Só que com 20 mil dólares nos Estados Unidos, você compra um Corvette. Com 120 mil reais no Brasil, você compra um novo Civic, talvez. Eu nem sei quanto que tá. Mas o que eu quero dizer, é uma disparidade não só na conversão. Primeiro que você não tem nem que converter, porque você mora nos Estados Unidos, você não tem que considerar 120, você tem que considerar só 20. Vamos supor que você ganha 2 mil dólares por mês. Você vai ganhar 20 mil dólares, você não vai pensar em nada de real no meio tempo, entende? Só que você compra um Corvette. Agora você vai no Brasil comprar um Corvette, você não compra. Até se você converter por 10 o dólar, entendeu? Ué, quem converte não se diverte. Exato. Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, aqui no Brasil eu vou ter que trabalhar, porque eu sou jovem, né? Vou começar um trabalho novo aí, acaba sofrendo um pouco no início, mas talvez eu tenha o inglês, né? Posso conseguir uma coisa mais tranquila, um escritório, um trabalho remoto, talvez, né? Mas mesmo assim o salário vai girar em torno de 1.500, no máximo 2.000. Eu sempre falo isso, que eu converto para o pessoal ter uma noção. Ah, tá, beleza, isso foi tantos reais, foi isso, foi aquilo. Mas eu sempre falo que a comparação verdadeira deveria ser elas por elas. Por exemplo, no Brasil eu ganho 2, 3 mil reais. Aqui na Austrália, onde nós estamos agora, eu lembro que quando eu estava ganhando salário mínimo, eu estava ganhando acho que 900, 1.100 dólares a semana. Então, elas por elas, ali já dava 4.000 dólares.
Isso. Você ia falar que se for bater elas por elas, deu 1.000 ou 2.000 de diferença. E isso ganha muito mais do que o mínimo, porque a gente sabe que a realidade do povo brasileiro, 90% vive 80%, 90% vive tipo, com o mínimo, se tu der até menos que isso. Então, ali já ganhou. Porém, se a gente fazer elas por elas, aquela mesma quantidade, aqueles milhares de reais no Brasil, não compram tanto que 3 ou 4 mil dólares compram aqui na Itália. É um negócio, para mim, já é um negócio completamente fora do comum. O que não deveria ser, porém é. E tem também, mas vamos converter então. Aí vamos multiplicar por 4, 5 vezes. Ou seja, só vai aumentar a discrepância ainda mais entre o real e o dólar, ou o real e o euro, ou o real e o dólar australiano, americano, seja lá a moeda que for. Aí, beleza, como é que foi essa estadia no Brasil quando tu voltou lá? Tu ficou parado? Tu chegou a trabalhar com algum lugar? Ou... Não, eu já tinha a ideia que foi o seguinte: eu vou ficar aqui no Brasil, vou passar um tempo com a minha família, né? Tal, passar os feriados. Aham. E depois vou meter o pé para outro país. Qual país? Não sei. Feriado como assim? Chegasse final do ano? Feriado que eu digo final do ano, então Ah. Natal, Ano Novo, meu aniversário que é em janeiro. Aham. Eu vou passar as festividades, né? Aham. Depois vou meter o pé pra outro país. Qual país? Eu não sei ainda. Não sabe? Mas já sei que eu não vou ficar no Brasil. Os Estados Unidos eu não poderia voltar, porque ia ficar muito bichado. Então eu falei, pô, Já tá já na passei cara, um né? ano. Tá na cara. Eu tenho que estar pelo menos uma pausa aí de um ano, né? Pra conseguir retornar Pra não novamente. chamar muita Pra não atenção. chamar muita atenção, senão, pô, aí tá de sacanagem, né? E aí chega lá, o pessoal da imigração e fala, pô, amigão, tá forçando, hein? Tá forçando, hein? Então eu já tinha essa ideia, eu falei, olha, eu vou passar só as festividades com a minha família, vou aproveitar. E depois eu tinha pensado, pô, será que eu faço uma Unicamp? Uma faculdade? A faculdade, eu fiquei pensando nisso, né? Mas eu falei, não quero ficar... Chegou a pensar em algum curso, alguma coisa ou não? Pensei, talvez... Eu queria fazer comércio exterior, mas acabou que não tinha na Unicamp, poderia fazer economia e depois eu entrava com a economia pro comércio exterior. Mas isso não foi suficiente pra te convencer a ficar no Brasil? Com certeza não, porque eu fiquei pensando, eu não quero ficar preso por 5 anos em uma faculdade em um país que eu não quero ficar. Ah. E como é que tu fez assim, beleza, eu vou procurar, tranquilo, aqui não quero ficar, não quero fazer faculdade, juntei, tem um pé de meia que tu fez nos Estados Unidos, correto? Tinha cerca de 40 mil reais, eu poderia fazer alguma coisa, investir e tal. Convertindo pro real, no caso. Aham. Então, beleza, tu conseguiu comprar várias coisas, viajar para os Estados Unidos, várias experiências e voltar ainda com 40 mil reais em 11 meses. Exato. 11 meses. Tem gente que às vezes trabalha o ano todo. Bom, se a gente pegar uma calculadora, se bem que tá com uma na live no meu negócio, pegar uma calculadora para ficar fácil, multiplicar, vamos dizer 3. Então, 3 mil. Se um brasileiro ganha 3 mil por mês, durante 12 meses, ele ganhou 36 mil reais no ano. Se ele não gastar R$1, Se ele ele não não atinge gastar o que nada. eu atingi Se ele fizer, livre. se ele fizer fotossíntese e for um cactus, né? Não precisar de água e não precisar comer. E Exato. morar na rua, né? Sim. Ele vai, entendeu? Caraca, cara, caraca. Então um brasileiro, para chegar após 11 meses, ele deveria juntar em volta de 3 mil a 3.500 mil reais por mês. Para chegar no final de 11 meses ter 40 mil, caraca. Aí tu chegou no Brasil, beleza, eu tenho um pé de meia, tu conseguiu ficar tranquilo sem precisar trabalhar. Sim. Para casa da família. E ali como é que tu conseguiu... Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Nos Estados Unidos eu não posso. Então, tu começou a pesquisar no ChatGPT, melhores países fora do Brasil para morar? Como é que foi? Então, eu sempre tive a ideia de viajar ao mundo, que era uma coisa que já estava na minha cabeça há muito tempo, né? Até mesmo quando eu tava nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, olha, eu não quero ficar ilegal, porque se eu ficar ilegal aqui, eu não posso sair mais. Não posso voltar pro Brasil ver minha família. Fico preso aqui no país, que por mais que seja bom, o dinheiro não é tudo na vida. Uhum. Você ter o dinheiro no banco é muito bom. Agora, você não ter como gastar naquilo que você quer gastar, não adianta. É. Então, eu fiquei pensando, pô, o que eu quero mais? Eu quero ver minha família, obviamente. Uhum. Eu também quero viajar ao mundo. Uhum. Isso impossibilitado caso eu fique ilegal nos Estados Unidos. Então já foi uma decisão que eu tomei. Falei, olha, aqui eu não fico. Posso estar ganhando 40 mil reais livre a cada 11 meses ali. Até mais que eu poderia fazer, né? Os primeiros meses nos Estados Unidos eu mal juntei. Então, se eu tivesse continuado, até seria uma progressão maior do que eu poderia juntar. Porém, eu falei, olha, não quero ficar ilegal aqui, senão eu não posso sair dos Estados Unidos. Ou então, se eu sair, eu nunca mais posso voltar. Você fica naquela situação desagradável que você fica como se fosse preso. Você não tem mais a liberdade de ir e vir. Então, eu decidi que não era isso que eu queria. Aí, eu não poderia voltar para os Estados Unidos. Então, o que eu decidi? Vou procurar um próximo país. Eu pensei em passar
como voluntário em um país asiático para ter experiência. Uhum. Já era um país que eu queria ir, era a Coreia do Sul. Então, desde aquela época lá que eu tava nos Estados Unidos, eu já queria ir pra Coreia do Sul como voluntário. Uhum. Pra ter essa experiência, né? Que era um país que eu tenho muito interesse. Só que eu fiquei pensando, olha, qual que é o sentido de gastar todo o meu dinheiro pra chegar na Coreia, fazer um voluntário de 3 meses, que você não pode ficar mais de 3 meses, né? Uhum. 90 dias. Qual que é o sentido de chegar lá e depois ter que voltar pro Brasil e depois ter que continuar a mesma porcaria? Trabalhar no Brasil. Pra recuperar Pra recuperar a- aquilo que você gastou. aquilo que você acabou de gastar, os Então vai 40 ser mil. uma coisa assim que você vai gastar, não com visão econômica, mas com visão de, quero aproveitar meu dinheiro, quero viajar, quero aproveitar. Aí é diferente. Uhum. Só que é o que eu acabei percebendo. Uma pessoa ali falou, pô, não sei o que, cidadania italiana. Aí já pensei, pô, cidadania italiana, pô, minha família é italiana. Veio Uhum. de família italiana, né? Meu sobrenome é Poli. Uhum. E meu avô sempre contou história, né, de família italiana. Falei, pô, mas acho que vale a pena, né? Dar uma pesquisada, ver como é que é e tal. E como eu já tava com a ideia do voluntariado na Coreia do Sul, eu só transferi o país. Ao invés de fazer voluntariado na Coreia do Sul por diversão, eu pensei, pô, eu poderia fazer voluntariado na Itália pra fazer minha cidadania lá. Porque eu não faria o jurídico, que eu não queria esperar. Não tinha 20 mil reais pra gastar com um advogado. Não tinha nenhum pessoal da minha família pra dividir os custos também. E eu falei, pô, eu não vou ficar esperando 10 anos. Eu quero pegar coisa rápida ali, 3 meses já era, entendeu? Uhum. Então a decisão que eu tomei foi fazer administrativamente na Itália como voluntário, que o voluntário já tava desde a época da Coreia, pensando, né? Aham. Aí acabei pesquisando e tal, não sabia se era possível, acabei colocando no seu canal. Foi um dos poucos canais que mencionou voluntariado e cidadania italiana. É. Que foi ali que eu consegui ter a ideia e montar o meu próprio plano baseado no seu plano, entende? Eu lembro que quando eu cheguei na Itália em 2018, eu comecei a procurar. Na verdade, eu estava na Irlanda e também não tinha dinheiro para pagar assessoria para ir para Itália. Eu falei, cara, eu vou ter que ir sozinho, vou ter que me arriscar, alugar uma casa, alguma coisa. E eu tinha acho que 3 mil euros na época. E ia dar certinho. Eu falei, mano, eu tenho que resolver tudo lá na Itália em questão de 2, 3 meses, porque o dinheiro vai acabar e a partir daí eu não consigo comer. Aí meu amigo falou, cara, por que não tenta um trabalho voluntário? Não tem que ter acomodação, não tem que ter residência na Itália? Usa residência ou trabalho voluntário? Eu, como assim? Aí ele me explicou, mas naquela época, como falou, eu não tinha muita coisa no YouTube falando, explicando. Na minha, quando que tu foi? Em 2024. Isso. Você já tinha pouco pra ti, imagina 2018. Ah, não tinha. Não tinha nada. Pesquisava, não encontrava. Acho que foi isso um dos motivos que em 2019, acho que 20, eu abri meu canal no YouTube e comecei a fazer esse tipo de vídeo. E aí, beleza, aí tu encontrou meu canal e como é que foi? Achasse algumas informações válidas lá, pô, acho que dá. Aquilo ali já te mostrou pra ti, pô, esse maluco aí tá falando, ele fez, então acho que eu consigo fazer também. Como é que Uhum. foi isso? Aí eu pensei, se ele conseguir, então é possível, né? Eu também Porque consigo. qual que era o problema? Eu Ah, fiquei pensando que eu teria que alugar e fazer. Eu não lembro exatamente qual que é o contrato, né? Mas é de afito, é uma coisa assim, é. exato. Então eu achei que teria que alugar um lugar, só que geralmente eles não alugam pra pessoas que são estrangeiras, É que não mais são difícil. italianos, seria uma complicação. Às vezes eles até pedem um calção um pouco maior Exato, como garantia, porque exato. não E não era tem. um dinheiro que eu tinha também. É, E eu não queria chegar lá e trabalhar ilegalmente, né? Que não é uma coisa que os italianos fazem. Se você chegar na Itália, você tem que ter pelo menos a cidadania, né? O registro, né, de identidade da Itália, carta de identità. hum, Então, não era uma situação que eu queria ficar também, trabalhar legal na Itália. aham, Então eu falei, pô, trabalhando voluntário, eu tô dentro da lei, uhum, não tô pagando aluguel. E posso fazer ali umas 5 horas por dia, tal, não é um trabalho tão difícil, na minha ideia, né? Fiquei uhum. pensando. Então, obviamente não foi aquilo que eu imaginei. Nada na vida que você planeja sai tudo conforme você planeja, né? Não. Pode ser pior, pode ser melhor, com certeza. Acabou que foi essa a minha ideia. Eu vou ficar lá na Itália. Então, quando eu cheguei no Brasil, foi isso. Eu comecei a planejar, procurei minha árvore genealógica, procurei lá todos os documentos, fiz uma pesquisa tudo por mim mesmo. Não pedi ninguém para me ajudar com os documentos, né? Achei lá o lugar onde a minha família veio.
Procurei por documentos históricos, tentei ler em italiano os documentos antigos, até consegui achar. E depois que eu achei, aí eu só fiz a minha apostila, né, de documentos ali, peguei todo o cartório, fui nos cartórios, né, visitei lá em Dois Córregos, que era da onde minha família veio, do Brasil, que foi casado lá, né, o italiano. E a certidão de batésimo, né, que não era nem de comune, era na igreja. Tive que entrar em contato lá na Itália com uma igreja e solicitei. O que eu fiz para ter uma situação mais agradável? Para não ter que ir lá buscar na comune, ou então para não ter que solicitar que eles enviassem por correios e demorasse aí cerca de vários meses até chegar no Brasil, eu já enviei diretamente a carta de batésimo pro local onde eu faria o voluntariado. Então eu acabei economizando dinheiro. Primeiro dinheiro, porque os correios acabam pagando muito caro se você envia internacionalmente. Segundo, o valor, o tempo para chegar. Então eu economizei muito tempo, cheguei lá no voluntariado, já tava lá o documento. Só juntei com os documentos que eu já tinha em mão, na minha pasta de documentos, e já pude dar entrada na comune. Então foi essa ideia que eu fiz. Fiz o voluntariado, fiquei cerca de 3 para 4 meses lá. Fiz tudo. Fiz minha carta de identidade, passaporte. Não precisei fazer permesso de soggiorno, foi algo que a comune me sugeriu. Ela falou, olha, você já está aqui, a gente já está com os seus documentos, só o fato de a gente estar com os seus documentos já te garante permanência. A partir de 90 dias você não tem que sair você não tá ilegal, porque a gente está segurando seus documentos. Então ela falou, você não precisa de permesso de soggiorno. Mesmo que muitas pessoas fazem, né? Porque elas ficam com medo de passar os 90 dias e ficar ilegal. Se você já enviou a pasta, você não precisa de permesso de soggiorno. Foi algo que eu descobri. Não sei se isso é algo geral com todas as comunes, porém, com a minha comune foi isso. Eu não retifiquei também, e essa comune ela fez sem a retificação. Então foi uma comune assim que eu tive sorte de ter encontrado, que foi por acaso, né? Foi o voluntariado que eu achei. Porém, deu muito certo. Em contrapartida, o voluntariado não foi aquilo que eu imaginei. Eu acabei trabalhando muitas horas, ali, cerca de 10 para 15 horas por dia. Foi um momento assim que desafiou muito o meu psicológico para continuar ou não. Se eu desisto, se eu volto pro Brasil, em relação o que eu faço, ao permesso soggiorno, realmente varia de comune para comune. Mas agora a gente já vai chegar no decreto que alterou tudo, mas antes, acho que foi esse ano ainda, no começo desse ano, eles falaram, ou no final do ano passado, não lembro, eles falaram que deveriam sim aplicar para o permesso soggiorno, porque é mais uma taxa que tem que pagar, é mais uma grana que o governo ganha. Mas a minha comune, antes de ser obrigatório fazer ou não, a minha comune pediu para eu fazer. Porque várias pequenas etapas do processo, eles variam de comune para comune. Tem comune que fala que pede, tem comune que fala que não pede. Então, é meio que ficar a critério do oficial daquela comune. Exato, e só para dar um adendo também, como ter essas diferenças de comune para comune, a minha comune... Então parou, falou permesso soggiorno, parou no trabalho voluntário, fez 12 horas. Temos mais 3 minutos para terminar o seu processo e dar uma opinião sobre a... Exato. Tempo recorde, bora. Então foi o seguinte, aí o voluntariado eu fiz, acabei finalizando a minha cidadania italiana, né? Peguei meu passaporte, fiz Demorou tudo... quanto tempo a cidadania italiana? Cerca de 3 meses. 3 meses, a partir do momento que tu deu entrada na comune. Exato. Até... Aí como é que foi? Só pra fazer um resumo um pouco mais detalhado. Aí tu chegou, deu entrada no processo, foi na comune, tudo certo... Exato, a primeira coisa que eu fiz, eu dei entrada com a minha apostila, dei pra elas. Elas falaram que eu não poderia fazer residência antes de elas analisarem os meus documentos. Algumas comunes fazem isso. Exato. Acabei analisando os meus documentos, ela falou, olha, tá tudo certo, então você pode fazer sua residência agora. Aí passou o vídeo, né, toda aquela coisa lá. Demorou quanto tempo o vídeo? 1, 2 semanas? 1 semana. Rapidinho, o meu também. Meu, a partir do momento que ela falou, beleza, agora eu vou mandar o vídeo... Até ela querer mandar o vídeo demorou 1 mês. Quando ela mandou, 1 semana. E os 3 meses que eu digo foi até pegar o passaporte.
passaporte. Isso que o passaporte demora mais umas Demora 2, 3 mais. semanas. Exato. Então acabou sendo cerca de 2 meses. A comune e um mês para pegar o passaporte. Eu sempre falo, pessoal, você se torna cidadão italiano quando eles transcrevem a sua certidão de batismo, perdão, de nascimento brasileira para italiano. Exato. É ali que se torna italiano. Aí depois faz a carta de identidade, faz o A partir do momento que passaporte. transcreveu a carteira, já faz, já me dá, eu quero. Aí fez o passaporte e daí, da Itália, aí você foi pra... Aí beleza, eu finalizei tudo lá, acabei trabalhando mais 2 meses em um hotel na Itália pra fazer o verão, né? Eu fiz o verão em Rimini, que é uma parte assim bem conhecida pelo verão e tal. Fiz esse hotel aí como segurança à noite. Foi um trabalho assim que foi ok, eles me davam hospedagem, né, pra dormir, então eu não tive que pagar aluguel. Eles me davam comida também, porém eles não me pagaram o último salário e acho que as últimas 2 semanas eles não me pagaram. Então eu não vou dizer que foi um bom trabalho, que foi uma coisa que me deixou satisfeito. Então, a partir do momento que eu percebi que o voluntariado, o cara tirou muito proveito de mim em relação às horas de trabalho, né? Que era o acordo 5 horas, eu acabo fazendo de 10 a 15 horas. Às vezes eles me davam uma gorjetinha ali, uns $40, uns 40 euros, né? Uns 40 euros ali por semana. Às vezes dava um pouco mais, às vezes não dava nada. E o trabalho não era simples, né? Trabalho de fazenda, também trabalho de restaurante. Então era um trabalho assim, em tempo integral, que eu fazia. E senti muito mal, né? Psicologicamente falando, foi um tempo assim que eu não gostei. Que se tivesse que fazer de novo, eu faria pela cidadania. Porém, foi um momento assim que para mim pareceu que foi um inferno. De resiliência. Exato. O engraçado. Porque pra mim, quando tu falou, eu até achei estranho, porque todos os workaways que eu fiz, voluntários que eu fiz, todos eles foram muito bons. Eu sempre trabalhei menos do que... Só quando eu fiz a minha cidadania, como não tinha nada pra fazer, e pra minha cabeça não ficar pensando em negatividade às vezes eu ia lá e acabava trabalhando na casa da mulher. Mas ela falava, Matheus, não precisa. Eu falei, não, eu quero fazer porque eu quero. Sim. E eu fazia. E tanto quanto falou, eu até achei estranho. E a maioria dos viajantes que eu conheci também, todos eles, cara, eu só fiz workaway massa. Mas eu queria contar ao pessoal um pouco da tua história em relação ao restante da tua viagem, dos países que tu fez. Porém, nós só temos 9 minutos aqui nessa sala de podcast aqui. Apesar de ser gratuita, tem um tempo que a gente tem que marcar. Então, a gente marcou e acaba meio-dia, aí em 9 minutos. Então, vamos agora falar um pouco sobre essa lei que saiu ontem, né? Ontem. Exato. Eu lembro que eu tava em casa, era sábado de manhã aqui na Austrália, e eu recebi um seguidor meu que tava na Itália reconhecendo também a cidadania através do trabalho voluntário. Ele falou, Matheus, olha o que aconteceu. O que aconteceu? Aí eu vi o vídeo do Tajani e eu falei, meu, que loucura. E era uma coisa que a gente tava falando já, né? Acho que mês passado. Sim. Eu falei pra ti, cara, eu estou preocupado, pois eu acho que essa lei na Itália, ela vai durar mais uns 5 anos. Você chutou 5 anos, eu chutei cerca de 2 anos. Então todo mundo já tinha um pouco esse estigma que uma hora ia acabar, que não era pra sempre. Porque toda oportunidade na vida é assim. Você tem a oportunidade, ela chega pra você ou você abraça e você vai e faz, ou você fica naquela, eu faço ano que vem, não sei o que, tem tempo, quando eu finalizar a faculdade eu vou. A oportunidade não fica aí pra sempre não, né, amigo? Você tem que aproveitar quanto pode. Então, todo mundo já tinha esse estigma que uma hora ia acabar, sempre aí, vários anos, todo ano alguém encheu o saco, queria fazer uma lei, mas nunca passou. Até que então, dia 27 de março, chegou aquele decreto que foi aprovado, que ainda tem mais 60 dias para o parlamento fazer alguma decisão. Na minha opinião, eu acho que vai passar. Eu não acho que eles vão voltar para trás. Porque a situação da Europa, hoje em dia, não tá fácil em relação aos ilegais, né? E, de certa forma, eles acabam descontando nos brasileiros, nos argentinos, nas pessoas que vieram da América Latina, né? Em contrapartida, não são essas pessoas que estão fazendo mal. Não são essas pessoas que estão roubando, matando. Não, essas pessoas elas estão indo lá realmente. Tem um problema grave que elas vão lá e acaba saindo do país. Mas também eu acho que isso é muito culpa dos próprios italianos. Porque eles acabam dando, por exemplo, o trabalho que eu fiz no hotel, eu não fui pago corretamente. Então por que eu vou ficar num país que não me paga corretamente, trabalhando 10 horas por dia, sem dia de descanso, todos os dias, sem sábado, domingo, sem nada?
Por que eu vou ficar num país desse se eu tenho oportunidade de ir para 22 países na Europa? Se eu posso pegar o Working Holiday e vir para a Austrália, que foi o que eu fiz, ou eu posso ir também como Working Holiday para o Canadá. Então, É realmente difícil. é difícil, uma decisão que realmente não tem motivo para você ficar na Itália. Não. Na verdade, é que a Itália é muito grande. De norte a sul é muito diferente. Eu sempre falo pro pessoal, reconheçam no sul e vão viver no norte. Pelo menos o norte paga muito melhor. Mas só Sim. para recapitular um pouco, em relação a essa lei, o discurso, né, ainda não é lei, é um decreto que ele tem que passar pelo parlamento. Porém, o parlamento hoje, com a primeira-ministra da Itália, ela é de direita. O Trump mudou as leis dos Estados Unidos e acabou incentivando também a decisão dela na Itália. Por isso, o canetaço. Porém, o parlamento também está muito favorável a ela. Ou seja, é muito provável, como o Fernando falou, que esse decreto acabe se tornando uma lei. E o que é esse decreto? Esse decreto mudou, deixei até no chat GBT, mudou algumas coisas, mas basicamente, porque essa lei ius sanguinis na Itália, que é direito de sangue, o que ela significa? Ela era, na verdade, a italiana, uma das leis mais flexíveis da Europa, quiçá do mundo. E como o Fernando também falou, esse negócio da imigração na Europa já está ficando um pouco, como é que eu posso falar? Os próprios cidadãos europeus, eles já estão se revoltando em relação a isso. Cheio. O Brexit, eu sempre falo ao pessoal, eu sempre bato na tecla. A principal razão do Brexit foi a imigração. Eu estava lá vivendo na Irlanda quando aconteceu e eu vi alguns ingleses comentando, eles deixavam na entrelinhas e eles não queriam assumir. A principal razão foi o Brexit, que eles tinham que respeitar as leis europeias de imigração. E muitos imigrantes, eles preferiam ir para a Inglaterra. Tanto é que assim que o Brexit aconteceu, várias leis mudaram. E a maioria das leis que mudaram, e as primeiras que mudaram, foi em relação à imigração. É só ir e ver. Vocês vão ver que, mais uma vez, eu estava correto. E agora na Itália, infelizmente, eles, como o Fernando também acabou de dizer, eles tinham que mostrar serviço para o eleitorado deles. Eu fiquei triste ontem, até porque eu tinha muita coisa planejada, ia lançar um novo curso atualizado em relação à cidadania italiana, sem assessoria. E no discurso, o Tajani ele falou várias coisas, que a cidadania italiana é importante, e de fato ela é. E ele pegou muito no pé que o pessoal tirava a cidadania italiana, achava que era festa, e ele bateu na tecla, chamou as agências e o pessoal que fazia curso de cidadania italiana de traficante. Ele usou até alguns flyers, panfletos impressos que passam aqueles propaganda paga na internet, no Facebook, YouTube e tudo mais. Propaganda dessa Black Friday da cidadania italiana. E quando ele começou a mostrar aquilo, eu comecei a rir de nervoso, porque realmente acontecia isso. As agências, além de cobrar uma fortuna, todo ano abria agência. E o número de brasileiro, ele falou que foi de 14 para 20 mil. E de argentino, acho que 40 mil, uma coisa assim, não foi? Quando ele falou o número de argentino por ano, eu fiquei absurdo. Eu não sei exatamente quanto que foi, mas teve um aumento de 250%. É um negócio absurdo. E, ou seja, mais empresas fazendo esse trabalho. Por quê? Porque o reconhecimento da cidadania italiana ele é muito simples, é um processo muito simples. O Fernando aqui pode me falar. Vai pouquíssimas vezes na Comune. Eu fiz isso, ele fez, outros seguidores meus fizeram. É realmente muito simples. E a assessoria cobra 30, 40, 50 mil para fazer basicamente nada. Ela vende o conhecimento dela. Eu sempre falo que a consultoria da cidadania italiana acaba sendo o negócio mais rentável que existe. Por quê? Porque você pega um aluguel, então você compra uma casa... 1 milhão% de lucro. E ganha o dinheiro de todo mundo que vai lá. A cada 3 meses você renova as pessoas que vão. E você faz um dinheiro assim absurdo. É muito sem fácil, muito é muito fácil. esforço. E todo mundo que faz sozinho, que fez com assessoria, vira para mim e fala, Matheus, eu faria aquilo sozinho. Porque é muito simples. Então, talvez isso... Matheus, tu és falando que a assessoria, a culpa é das agências, de maneira alguma. Ali havia um negócio, tinham pessoas no Brasil que não tinham conhecimento, estavam com medo de fazer sozinha, a agência ia lá e prestava o serviço, cobrava o serviço. Aí a agência cobrava o serviço, o valor que eles achavam que era, sei lá, justo. O que na minha cabeça não é, mas para eles eram. E todas as agências acabavam cobrando 2, 3, 4, 5 mil euros, o que é muita grana. Sim, eles pegavam casas baratas no sul, que sul é muito barato, casas, né? Acaba pegando lá mais de 10 casas e soca de brasileiro. Coloca brasileiro tudo no mesmo quarto. Eles não estão muito nem aí não, falar a verdade. E essa foi uma desculpa que o Tajani falou, que era muito brasileiro, a agência ganhando dinheiro, achando que era um ticket de loteria que ia só lá pegava e tirava a cidadania italiana.
Virou um negócio, né? Virou literalmente um negócio. Ele bateu nessa tecla e ele bateu na tecla também de crise humanitária, falando que o cidadão chegava lá, tirava a cidadania italiana e ficava usando o serviço de saúde ou tirava o passaporte italiano para fazer compras em Miami. O que, na minha opinião, ele foi equivocado, ele falou da boca para fora, sem muito fundamento, só para agradar o eleitorado dele, porque 90% dos brasileiros que eu conheci que reconheceram a cidadania italiana, eles realmente vão para mudar de vida. Como o Fernando falou, para sair do Brasil, para ganhar em euro, ter um poder de compra, ter uma vida mais digna e ter a possibilidade de sonhar em ter um futuro melhor para sua família. Exato. Basicamente... E aquilo que eu tava falando sobre a imigração ilegal na Europa, que vem aumentando muito nos últimos anos. E não vai parar, vai continuar? Exato. E o que acontece? O brasileiro que vai lá para reconhecer a cidadania italiana, como você, como eu, como você que tá aí assistindo, a gente quer realmente, como ele falou, mudar de vida, conseguir um trabalho mais digno, um salário e fazer uma vida honesta, entende? Criar uma família, às vezes já ter um filho, ter que ter uma escola boa, com mais segurança. Só que os imigrantes legais que estão chegando na Europa, geralmente pessoas que são do Oriente Médio, então do Norte da África, são geralmente homens de idade de trabalho que eles não querem trabalhar. Não. Então, o que acontece? É uma completamente diferente dos brasileiros. Porém, quando você chega e fala imigrante legal, você coloca tudo no mesmo bolo. Então, o que acontece? Os italianos, eles não veem o brasileiro e aquele imigrante legal muçulmano que ele não quer trabalhar, que só quer fazer algazorra e ganhar dinheiro do governo, eles colocam tudo no mesmo bolo. Então, por mais que o brasileiro não faça nada de errado, alguns fazem, obviamente, mas não é a maioria, acaba que entra no mesmo bolo e acaba sendo um motivo para mudar as leis e deixar mais rigorosos. Então, esse motivo que as empresas deram foi, por mais que pequeno, foi algo que eles usaram para mudar a lei. Então, em relação a Black November, ou então comprinhas para Miami, ou então, faça 5 pessoas, vem a família toda que te dão um desconto, não sei o quê, virou um negócio. Então, por mais que não seja algo muito grave, eles colocam no mesmo bolo com os outros imigrantes legais que estão fazendo muito mal pros nativos e tentam, né, de certa forma, limitar o máximo possível. E aí que eles mudam essa lei. Eles vão vender, basicamente... Ele também tem que fazer aquele showzinho que ele faz lá no palanque, falar. Então, ele acaba... tem a exageração, né? Acaba falando mais... todo aquele floreio para agradar o eleitorado dele. Mas é isso. A esperança que a gente tem é que realmente eles voltem atrás, ou eles ainda permitem. Repito, essa lei da cidadania italiana era a mais flexível da União Europeia. Já havia anos... É por isso que eu achava que ia terminar logo menos. Anos que países da União Europeia, principalmente a Suíça, já pressionava a Itália em relação a isso. Tanto é que a espanhola é no máximo avô. E a esperança nossa é que como a população italiana está envelhecendo muito, eles têm cada vez menos filhos, ou seja, não há uma reposição. É por isso que até os Estados Unidos continua crescendo ano após ano, pois a imigração eles acabam atraindo muitos imigrantes de todas as partes do mundo. Então, a população deles acaba sempre se renovando. É uma coisa que não está acontecendo com a China agora. Então, nos próximos anos ou décadas, vai haver provavelmente uma... Como é que eu posso falar? Não implosão, mas... Uma crise de natalidade, né? Exatamente, vai haver uma crise de natalidade na China. E a ideia é que agora, como eles precisam ainda de novas pessoas, de renovar a população e a taxa de natalidade está baixíssima, está menor do que a de fatalidade, a taxa de morte? Exato, fatalidade. Fatalidade está muito mais alta que a de natalidade, ou seja, a população está envelhecendo e morrendo e não está vindo ninguém para repor. É que pelo fato de nós, brasileiros e argentinos, sermos muito parecidos com eles, até aparência física, também cultural, alimentação... O idioma também não é muito diferente. O idioma não é muito diferente. Não é que nem você aprendeu italiano saindo do árabe. Você está aprendendo italiano saindo do português, que é uma língua da mesma família, né? Até mesmo a religião, que a Itália é hoje o país, o centro, depois de Jerusalém, do catolicismo.
Entendeu? Então, são aspectos que a gente tenta olhar para o lado positivo para alimentar essa gota de esperança nesse oceano de pessimismo. Então, agora é basicamente esperar esses 60 dias. Infelizmente, o decreto já está em vigor. Quem está indo para a Itália amanhã, ou está chegando, ou pensou em dar entrada no processo, não vai conseguir, porque já decretaram, já passaram o canetaço lá, travou tudo. Então, agora é esperar para ver o que acontece. Entendeu? Não tem muito que a gente possa fazer nesse exato momento. É triste, é decepcionante, é de certa forma frustrante também. Porém, era alguma coisa que eu já meio que esperava, o Fernando também esperava e outras pessoas também esperavam. Só não tão cedo, né? Só não tão cedo. E aconteceu. Então é isso, acabou o nosso horário, passou 5 minutos aqui na sala. Muito obrigado por você que assistiu. E deixa aqui nos comentários o que você achou da história do Fernando e também sobre essa nova decreto, que ainda não é lei, mas pode ser. Exato. E ainda a gente vai fazer mais lives, né? Falando mais um pouco sobre esse decreto conforme vai passando os dias. Com certeza, provavelmente no próximo final de semana. E ainda tem muita história pra contar aqui. Com certeza. E só contei até a parte que eu fui pra Itália. Então, final de semana que E vem... ainda tem muito chão pra percorrer até eu chegar na Austrália, que foi o segundo passo. Exatamente. Então é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você achou da história do Fernando até agora. Muito obrigado e Muito obrigado. até mais ver. Até mais. Fechou.